Boa noite, tudo bom? Estou só aguardando dar o horário para começar a aula, tá bom? Já iniciei a gravação, que assim a gente não perde nada de quando der horário, tá? Bom, gente, então, 19h30, tá? Horário da aula. Ah, já está gravando, tá? Então, boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai fechar a matéria da nossa prova, tá bom? Eu vou pedir aqui para vocês o seguinte, aconteceu o seguinte, o meu Moodle, Moodle não, perdão, o Google Meet, ele atualizou, não sei o que aconteceu, mas a Google geralmente faz essas atualizações, e eu uso um aplicativo que ele faz a frequência automática, fazia, né? Com essa atualização está incompatível, só tem no momento um aplicativo que seja pago, então eu não estou usando nenhum para fazer a frequência. Então, para a gente poder registrar a frequência, eu vou pedir para vocês aí que, agora que eu iniciei a aula, que começamos a gravação, que vocês se manifestem aí no chat de alguma maneira, que eu vou pegar o nome de vocês para lançar na frequência, tá bom? Então, pode escrever qualquer coisa aí desse que registre, aí eu vou pegar o nome e lanço a frequência, tá bom? Nós, na última aula, falamos sobre regra de derivação, derivada regras de derivação e regra da cadeia. E hoje, então, a gente vai fechar a parte do nosso conteúdo falando sobre três temas que estão linkados para nos permitir calcular alguns tipos de derivados que a gente ainda não aprendeu. Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre derivação implícita, e uh, derivadas de funções logarítmicas, ok? Quando a gente conseguir falar desses dois temas iniciais, com eles a gente vai conseguir, então, derivar coisas que a gente ainda não aprendeu, tá bom? Então a gente vai falar o que é derivação implícita, derivada de funções logarítmicas, e o objetivo ao final da aula é aprender assim, como que eu posso calcular a derivada de uma função do tipo x elevado a x? Ou poderia ser assim, sei lá, como que eu calculo, né? A pergunta é qual é a derivada, certo? Se eu tivesse uma função assim, sei lá, seno de x elevado a cosseno de x, por exemplo, né? Qual é a derivada dessa função? Mas geralmente, né? Então se eu tenho uma função f elevado a uma função g, como que a gente acha a derivada dessa função, ok? Então, hoje a gente vai tentar falar sobre isso. Se por acaso faltar alguma coisinha, amanhã eu já deixo a gravação para vocês, tá bom? Mas a lista de exercício, ao final da aula, já estará disponibilizada com esses conteúdos, e são eles, juntamente com a noção, né, a definição de derivadas e as regras de derivação, que compõem o tema do nosso segundo questionário avaliativo, que, lembrando vocês, se inicia na próxima semana, na próxima sexta-feira, tá bom? Então, dia 19 de fevereiro, a gente começa o prazo para responder o segundo questionário avaliativo, tá bom? Vai do dia 19 até o dia 23 do 2. Então, fiquem atentos a esse prazo, tá? É, utilizem bem esses dias, vocês vão ter aula segunda, terça e quarta, poder estudar e resolver esses exercícios. E
conseguirem realizar a prova tranquilamente, tá bom? Então, vamos começar falando sobre o que é uma derivada, né, implícita, né? Na verdade, derivada de função implícita. E aí a gente precisa apresentar a noção do que é uma função ser definida implicitamente em função da outra, ok? É isso, então, que a gente vai falar hoje, tá? Então, quando que uma função é definida implicitamente em função da outra e como que a gente calcula essa derivada, tá bom? Então, essencialmente, nós estudamos até agora, olha só, vamos começar então aqui por derivada implícita, ok? Até agora a gente estudou alguns tipos de funções que são diretamente definidas, ou seja, elas são explicitamente definidas. Alguns exemplos de funções que a gente estudou assim, ó, sei lá, f de x igual a seno de x, né? Ok? Então, o y é igual a seno de x, você sabe isso, tá na cara que é a função. Sei lá, y igual a 2x, outra função definida explicitamente em função de x, ok? Em geral, o que a gente estudou? A gente estudou, então, funções que possam ser escritas da seguinte maneira. Y igual a f de x. E para algumas dessas funções, a gente aprendeu calcular a derivada, certo? Agora, nem toda função na matemática a gente consegue definir ela explicitamente em função da outra, ou seja, ela é definida implicitamente. Que tipos de funções são definidas implicitamente? Ok? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre então, uma função definida implicitamente. Ok? Quando eu estou falando definir implicitamente, eu estou pensando, né, por uma relação entre x e y. Ok? Alguns exemplos, tá? Então, assim, vamos concentrar em dois exemplos aqui. Um exemplo simples é uma relação entre x e y que diga o seguinte, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ok? Quem fez, por exemplo, geometria analítica ou quem se recorda da geometria analítica do ensino médio, recorda que essa aqui é uma equação de uma circunferência de centro 0, 0 e raio 5, ok? Então, eu vou tentar só fazer que seria um esboço dessa função. É claro que não ficou uma circunferência, mas assim, dá para entender. Então, ela é uma circunferência de raio 5. X e Y se relacionam aqui da seguinte maneira, né? Se eu pego um ponto P aqui na nossa circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser 25. Então, o y não está definido diretamente, não é y igual a alguém, entendeu? É uma relação que envolve x e y, para cada x você consegue determinar um y, tá bom? Mas você poderia observar, professor, mas nessa a gente consegue isolar, né? Eu posso deixar y ao quadrado igual a 25 menos x ao quadrado. Então, a gente teria assim, y igual a mais ou menos a raiz de 25 menos x ao quadrado, ok? Quando fosse a parte positiva, então vou pôr de azul aqui, por exemplo. Então, eu estou falando da função 25 menos x ao quadrado. A parte de azul que está aqui em cima, a parte positiva. Se fosse a menos, né? E esta, a gente aprendeu a derivar a raiz, a gente conseguiria derivar, ok? Então, eu não preciso para caso como esse. Numa situação como essa, talvez a gente não precise entender a noção de derivada implícita. Mas existem outros tipos de funções onde a gente não consegue isolar o y dessa maneira. Aqui é um exemplo simples. Imagina que a nossa função seja o seguinte: x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy, ok? Se eu passar o 6x dividindo, vou continuar tendo ele com y. O fato é que a gente não vai conseguir deixar y de um lado e quem não tem y do outro, ok? Ou, se conseguir, deixa uma expressão que é mais feia, mais difícil de se mexer, ok? E a gente pode pensar em coisas que são mais elaboradas ainda, que tornem o problema ainda maior, certo? Então, nesse tipo de equação, uma equação, digamos, problema 1, problema 2, em equações que sejam do tipo 2, mas que a gente, então, tem uma relação, existe uma relação entre x e y, ok? Existe uma relação entre x e y, mas que a gente não consiga escrever, né? Ou seja, a pergunta é, será que a gente consegue escrever y igual a uma função de x de maneira explícita?
Sempre que a gente não conseguir ou que for muito trabalhoso fazer isso, a gente vai lançar a mão dessa regra que a gente vai ver aqui agora, tá bom? A regra, ela nos ensina como derivar, então, implicitamente a variável y em função da x a qual ela é definida, ok? E de que maneira que a gente faz isso? Olha só, toda vez que eu tiver, então, quando a gente for dizer, então, só escrever porque eu falei bastante coisa, então, assim, quando dizemos, o que significa a função ser definida implicitamente, tá bom? Então, quando dizemos que f é uma função implicitamente definida pela equação, por exemplo, por essa equação 2 aqui, por exemplo, então, pela equação 2, o que a gente quer dizer é o seguinte, queremos dizer que a equação, qual é a equação? X ao cubo mais f de x ao cubo. Tá vendo que eu troquei o y por f de x, né? 6x vezes o y, f de x, estou pondo até entre colchete para destacar para a gente, é verdadeira para todo x pertencente ao domínio da nossa função f, ok? Então, lembrando que a gente está querendo, né? Se fosse possível escrever explicitamente, então é que y seria uma função de x, né? Ok? Então, se a gente, quando diz que está definido implicitamente, está dizendo que essa variável y ela satisfaz essa relação. Y igual a f de x significa que essa expressão aqui, né, para o caso específico dessa equação 2, tem que ser verdadeiro para todo x no domínio da função. É claro que se a gente mudar a função, a equação você muda qual é a equação é verdadeira, ok? Mas essa é a noção de ser definida implicitamente, ok? E aí, quando a gente está falando sobre calcular derivadas, como é que a gente vai calcular a derivada, ok? Da função definida implicitamente em função de x. A vantagem é que a gente não precisa conseguir fazer isso para derivar, ok? Eu não preciso escrever explicitamente para conseguir derivar. O que eu vou fazer? Nós vamos usar o que a gente chama de derivação implícita. E o processo é bem simples. A gente vai derivar vamos pensar na equação 2 para facilitar. Nós vamos derivar a esquerda e a direita em função de x, enxergando o y como uma função que depende de x. E aí, então, a gente tira uma expressão para a derivada de que maneira? Simplesmente isolando a derivada que vai aparecer dos dois lados, tá bom? Então, o que é o método de derivação implícita? Vamos dizer assim. Então, método de derivação implícita. O método de derivação implícita ele diz o seguinte: nós vamos derivar, então, os dois lados da equação em relação a x. Então, você derivar os dois lados da equação em relação a x. E depois isolar o y', ok? Lembrando, né, que o y' para a gente é a derivada da função, né? Ok? O y depende da função, sempre tem em mente isso. O y depende da função, o y depende da variável x, ok? Então, vamos começar com um exemplo aqui, ok? Então, toda vez que a gente vai falando de derivação implícita, vou ser redundante, não custa ser. A gente está pensando que o y ele é uma variável que depende de outra variável, depende da variável x, ok? Então, daqui para frente nessa aula, quando a gente vai falando de derivação implícita, então, significa isso, tá? Então, exemplo 1. Exemplo 1. Se x ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 25, a nossa equação da circunferência lá em cima, determine ou encontre, né, a derivada de y em relação a x, ok? Recordando, só para ficar claro, a gente está derivando o y em relação a x, tá bom? Como que eu vou fazer isso? Então,
letra A. Depois eu vou pôr uma letra B aqui. Então, solução. Como eu falei, então, a gente pega a equação x² mais y² igual a 25 e deriva os dois lados em relação a x. Vamos pôr de amarelo aqui. Ó. Derivei em relação a x. Derivei em relação a x. Então, derivada da soma, a gente aprendeu que é a soma das derivadas. Então, x² a derivada de y², a derivada da constante é zero. Lembre-se que y é uma função de x. É como se tivesse um f de x aqui, certo? Então, a derivada de x² a gente aprendeu que é 2x. A derivada de 2y é 2y vezes a regra da cadeia, que a gente também já aprendeu. A derivada de y em relação a x. Okay? Isso é igual a zero. Então, 2y derivada de y em relação a x. Né? E aí, então, 2y vezes y' é igual a menos 2x. A gente passa esse 2 dividindo. Então, a derivada é menos 2x por 2y. Ou simplesmente, né, simplificando, menos x por y. Então, a gente conseguiu achar a derivada da função, mesmo sem achar ela escrita explicitamente em função de x, ok? Mas a derivada apareceu. Tá? Outro exemplo, o exemplo B. Aquele exemplo, o segundo exemplo lá que eu falei, nem sempre é simples isolar. Tá bom? Professor, Pois não. quando o senhor derivou aí x² mais y², aí apareceu o expoente 1 aí, do lado do parênteses. De onde saiu esse? A gente aprendeu em regras de derivação a derivada da função potência. Você vai derivar x elevado a n. A derivada a gente aprendeu que você desce esse expoente n, multiplicando, e subtrai uma unidade. Então, como era 2, né, então derivada de x², você desce o 2 multiplicando e tira uma unidade. Né? 2 menos 1 é 1, x elevado a 1 é x. Ok? Tá bom. Tudo bem? Tranquilo. Então, resolvido letra A, letra B, a nossa função dada inicialmente, tá bom? Então, x² mais y² igual a 6xy. E aí, de novo, a pergunta é, determina a derivada de y em relação a x. Okay? Como que a gente vai fazer? Como eu falei, então, a gente faz o quê? Deriva dos dois lados em relação a x. Derivada da soma é a soma das derivadas. Então, a gente até comentou aqui, ó. A derivada de x², você desce o 3 e tira uma unidade, 3x². A derivada de y², sendo y uma função de x, ok? Y é uma função de x. Então, é 3y² vezes a derivada de y. Esse é o nosso lado esquerdo. O lado direito, a gente tem um produto, lembra lá? A gente aprendeu a regra do produto. Como é que você deriva u vezes v? Deriva u, multiplica por v, mais u vezes a derivada de v. Então, a derivada de 6x é 6 vezes y, mais 6x vezes a derivada de y. Y'. Aí, recorda o método. O que o método fala? Você vai derivar em relação a x, depois isolar o y' para achar a resposta. Okay? Como que eu vou isolar o y'? Vou deixar ele de um lado, quem não tiver y', eu deixo do outro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 3y² vezes y'. Está somando, vem para o lado de cá subtraindo. Então, menos 6xy' igual a 6y. Esse mais 3x² está somando, passa para o lado de lá, menos 3x². Aqui, então, a gente pode pôr o y' em evidência e o 3, né? O 3 é um fator comum dos dois. Então, se a gente põe 3y', aqui sobra quem? y² menos 2x. Do lado de lá, olha, 3 é um fator comum, eu posso pôr 3 em evidência. Então, eu fico com 2y menos x². A gente divide os dois lados por 3, porque está multiplicado por 3. Então, se eu quero só achar a derivada, é só eu passar quem? y² menos 2x multiplicando, eu passo dividindo. Então, a derivada é 2y menos x² dividido por y² menos 2x. Ok? Então, achada derivada. Se eu chamasse de exemplo B1, por exemplo, olha só um exemplo B1, só para explorar essa derivada.
ok? Se fosse assim, ó, determine a equação da reta tangente a essa função, ao gráfico dessa função, no ponto 3 e 3, por exemplo, ok? Então, é só, eu quero achar a reta tangente a curva x ao cubo, perdão, então, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy no ponto 3 e 3, ok? Então, solução, como é que eu ia fazer isso? Lembrando, se você quer achar a equação de uma reta tangente a uma curva, você vai fazer quem? Y menos y0 igual a derivada da função, ok? F' de x0 vezes x menos x0, ok? Aqui a gente tem a derivada, só que a derivada aqui para a gente depende do ponto onde o x é 3 e o y é 3. Então a gente troca o x e o y por 3. O x0 está aqui, ó, ele vale 3. O y0 está aqui, vale 3. O f' de x0, então é só a gente trocar o x e o y por 3. Então, y' de 3, 3. É 2 vezes 3, menos 3 ao quadrado, sobre 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3. Então fica 6 menos 9 dividido por 9 menos 6. Dá menos 3 dividido por 3, que vale menos 1. Portanto, a equação da reta tangente é y menos 1 igual, o coeficiente deu menos 1 vezes x menos 3. Ok? Aí, claro, o menos 1 não fica entre parênteses, não fica feio, né? Então, y menos 1 é menos x menos 3. E aí, você pode deixar assim, pode passar esse menos 1 para lá somando, então fica menos x, troca o sinal todo mundo, mais 3, mais 1. Então, a reta procurada tinha equação menos x mais 4, ok? Então, é uma resposta, essa é outra. Na verdade, é a mesma resposta, só que escrita de maneira diferente, tá bom? Então, são duas das maneiras de descrever a reta. Qual é a terceira maneira? Passar esse y para o lado de cá, né? Então, assim, x mais y menos 4 igual a 0, né? Eu passei o x, passei o y. Esta terceira a gente chama de equação geral da reta, equação reduzida e equação fundamental da reta. As três, perdão, descrevem a mesma reta, tá bom? Então é só um exemplo do que o exercício pode pedir para você, além de derivar, né? Além de derivar, pode te pedir para achar uma equação da reta tangente, ou seja, em todo caso você precisa derivar. Aí só foi uma aplicação, então, de como achar uma equação da reta tangente, tá bom? Então, essa noção de derivação implícita é isso aí. Vamos fazer mais um exemplo, ok? Para ver se fica claro. Então, exemplo 1, exemplo A, B, exemplo C. Imagina agora, então, que a nossa função, né, então, a pergunta é, encontre a derivada se a relação for a seguinte, seno de x mais y por igual a y ao quadrado vezes o cosseno de x. Ok? Então, y, novamente, ele depende de x. Ok? A gente só não consegue isolar, ainda mais porque o y que está dentro do argumento do seno, então a gente não tem como tirar ele aí, tá bom? Sem fazer bagunça. E se tirar e aparecer um arco seno inverso aqui, então, ou seja, a gente não consegue escrever explicitamente y em função de x. Mas, então, como que a gente vai calcular essa derivada? Então, de novo, a receita do bolo foi dada. A gente pega, escreve a equação dada, deriva a esquerda e a direita em relação a x, depois isola o y'. Então, nós vimos o seguinte, se a função for seno de x, qual é a derivada do seno? A derivada é cosseno de x, ok? Então, a derivada de seno de x mais y é quem? É o cosseno de x mais y. Só que aqui dentro, antes era só o x, eu tenho um x mais y. Então, pela regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada de x mais y. Ok? Então, a derivada de x mais y. Do outro lado, a gente já usou essa regra hoje. Você tem um produto, certo? Toda vez que você tem um produto, u vezes v, que é derivar,
deriva U, multiplica por V, mais U vezes a derivada de V. Isso também a gente tinha feito, ok? Então, derivada de y ao quadrado, vou até pôr assim, vezes cosseno, mais y ao quadrado vezes a derivada do cosseno. Então, aqui no cosseno a gente não tem mais nada para mexer. Então, cosseno de x mais y. A derivada de x é 1. E a derivada de y é y'. Isso é igual. O que é a derivada de y ao quadrado? A gente até fez isso hoje, certo? Então, ela é 2y vezes a derivada de y. Vezes o cosseno de x, que já estava aqui paradinho no lugar. Mais o y ao quadrado não tem o que fazer, está parado. A derivada do cosseno, a gente viu que ela troca o sinal em relação ao seno. Ok? Então é menos seno. Então, menos seno de x. Agora, o que a gente precisa? A gente fez isso aqui, ok? A gente precisa fazer isolar o y'. Tem que deixar y' de um lado e quem não tem do outro, certo? Então, vamos organizar a situação aqui para a gente. Cosseno de x mais y vezes 1 é cosseno de x mais y. Cosseno de x mais y vezes y' é y'. Cosseno de x mais y. Ok? Esse y' está somando, passa para a esquerda subtraindo. Então, menos 2 y' vezes o cosseno de x. Isso é igual, esse de verde ficou parado. Agora, observe, mais vezes menos é menos, menos y² vezes seno de x. Ok? Esse cosseno de x mais y, ele está passando aqui, é o único que não tem y', né, na esquerda. Então, eu vou passar ele para o lado de lá subtraindo. Quem sobrar aqui, eu vou grifar de rosa. Ó. Sobrou o y' e o y'. Então, vamos pôr o y' em evidência. Então, ficou y' vezes cosseno de x mais y menos 2y vezes o cosseno de x. Fechei o rosa aqui, para a gente lembrar. Igual menos y² seno de x. Estava somando o cosseno, passou para o lado de lá subtraindo. Menos cosseno de x mais y. E agora, então, para achar a derivada, este que está multiplicando é só passar dividindo. Então, a derivada é menos y² seno de x menos cosseno de x mais y dividido por cosseno de x mais y menos 2y cosseno de x. Pronto. Derivamos. Está resolvido o problema. Ok? Eu acho que está certo, acho que não errei nenhuma conta. A princípio está tudo certo aí. Ok? Então, prontinho, derivado. Vou deixar um exercício para vocês pensarem. Então, letra D fica como exercício. Eu poder falar da derivada de logaritmos, ok? Exercício. Se a gente tiver o seguinte, ó. Se x² mais y² for 16, ok? Então, acha a derivada segunda. Aí você fala, professor, mas isso aí não faz sentido, né? A gente não aprendeu como fazer, tá bom? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, porque, na verdade, a gente aprendeu. Eu vou voltar até, ó, tá x² y² igual a 16, eu vou voltar lá no nosso primeiro exemplo, que é o x² menos y² igual a 25, certo? A gente achou o y', né? Olha só. Se x² mais y² igual a 25, a gente achou o y'. O que é o y duas linhas? Né? A segunda derivada. A segunda derivada é derivar a primeira, ok? Então, o que a gente vai fazer é derivar essa divisão, nesse caso específico, ok? Então, o truque para vocês resolverem a letra D é achar a primeira derivada, depois derivar de novo, ok? E aí, a gente viu já também uma das regras de derivação, é que quando você está derivando uma divisão, você deriva o primeiro, multiplica pelo de baixo, menos o primeiro vezes a derivada de baixo, sobre v². Okay? Essa é a regrinha.
Então, a derivada de menos x é menos 1 vezes y. Menos, ok? Então, menos da nossa regrinha, menos x, que é o primeiro, vezes a derivada de y, y', sobre y ao quadrado, ok? Então, quem é a derivada segunda? A derivada segunda, ela é menos y mais x vezes y', dividido por y ao quadrado. Agora aqui, cuidado, gente, olha só. Eu tenho que achar a derivada segunda só em função de x e de y, não em função da primeira derivada, ok? Aí você fala, mas eu faço o que aqui, professor? A gente sabe o seguinte, que a primeira derivada, ela é menos x sobre y. Então, a derivada segunda, ela é menos y mais x vezes, quem é a derivada primeira? Menos x sobre y, dividido por y ao quadrado, ok? Agora, a gente melhora essa conta um pouquinho, né? Então, fica menos y, mais vezes menos é menos, então menos x ao quadrado dividido por y, dividido por y ao quadrado. Então, aqui a gente junta eles, ok? Então, y duas linhas. Vou somar essas frações, o MMC é y, menos y ao quadrado, menos x ao quadrado, dividido por y ao quadrado. Então, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? E aí aqui vai aparecer uma coisa bem interessante para a gente. Qual é a coisa interessante que vai aparecer? Observe que os dois têm menos, né? Então eu posso pôr o menos em evidência. Fica y ao quadrado mais x ao quadrado. Ou a mesma coisa que dizer x ao quadrado mais y ao quadrado. Todo mundo dividido por y vezes y ao quadrado. Y ao cubo. Aí você fala, o que que tem aqui, né? Posso parar aqui, professor? Até pode, mas observe o seguinte. Quem é x ao quadrado mais y ao quadrado? X ao quadrado mais y ao quadrado, na equação original, vale 25. Ok? Vale 25. Então, aqui você vai ficar com menos 25 sobre y ao cubo. Essa é a derivada segunda da função dada, ok? Menos 25 sobre y ao cubo. Ok? Então, aqui, nesse exercício, vocês vão usar uma coisa parecida, tá bom? Deriva uma vez, isola, vocês vão achar lá a resposta, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, você deriva de novo e lembra que essa relação vale, né? X à quarta mais y à quarta é 16, tá bom? Eu vou deixar a resposta para vocês, só assim, para ver se bate o gabarito, tá bom? Então, a resposta é o seguinte. A segunda derivada, ela vale menos 48x ao quadrado sobre y a 7. Gente, esse menos 48 vem do seguinte. Quando a gente deriva a primeira vez, vai aparecer 4x ao cubo. 4y ao cubo, ok? E aí, quando em algum momento a gente vai conseguir pôr x à quarta mais y à quarta. Então, vai aparecer lá, assim, algo do tipo 3x ao quadrado vezes x à quarta mais y à quarta, ok? X à quarta mais y à quarta é 16, vezes menos 3, menos 48. E embaixo deu um y a 7 aí, tá bom? Então, sai dessas relações, tá bom? Bom, agora eu posso falar de derivada de funções logarítmicas. Eu vou só descer bastante, eu vou passar a regra e vou vir aqui para o lado, tá bom? Então, é o seguinte. Derivadas de funções logarítmicas. Então, a nossa última regra que a gente aprende, e com ela a gente consegue resolver aquele exemplo lá inicial que eu passei para vocês, ela diz o seguinte.
Primeiro, então, quando a gente está falando de logaritmo, eu estou falando assim, calcular o logaritmo de alguém, tá bom? O logaritmo de x numa base A, ok? Só faz sentido essa base A se esse A for um número real, positivo, diferente de zero e diferente de 1. O nosso x aqui só podem ser números reais, positivos e diferentes de zero, ok? Então, por exemplo, não existe logaritmo que seja real de número menos 1, de número 0, números negativos em gerais ou com base negativa, tá bom? Então, esses números, o x e o a, sempre são positivos e o a não pode ser 1, tá? Então, a regra diz o seguinte, se y for igual ao logaritmo de x na base a, então a derivada de y, ok? É a elevado a x vezes ln de a. Okay? O que é ln de a? Então, observação. O que é ln de a? ln de a é um logaritmo de a, ok? Quando a gente estuda matemática, a gente conhece alguns números que são famosos, por exemplo, o π. Okay? O outro famoso é o e. E é conhecido como número de Euler. É um número irracional. Vale mais ou menos 2,71. Ele é obtido da seguinte maneira. 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 24. Mas é uma soma infinita, ok? Mais 1 sobre n fatorial. Essa soma continua para sempre, ok? O fato é que essa soma converge, ou seja, ela dá um valor. O símbolo formal para ela é isso aqui, tá bom? De 0 a infinito. E vale ele. Esse, por incrível que pareça, a gente chama de logaritmo natural, é porque é onde o estudo de logaritmo surgiu lá atrás, ainda quando não existia calculadora, nem computador, para poder ajudar a fazer contas grandes. E toda vez que a gente então ia calcular o logaritmo de um número x na base e, a gente simplesmente escrevia ln de x, ok? Então, o símbolo ln de x significa logaritmo de x neste número aqui, ok? Então, é isso que ele está falando. A derivada do logaritmo de x na base a é a elevado a x ln de a, ok? Como... Deixa eu dar um exemplo, então, aqui para vocês. Não, mentira, gente. Peraí, esse aqui que eu escrevi... Opa, peraí. Eu tava vendo que tinha um trem errado. Isso aqui que eu escrevi, a gente viu na... Só fazer um parênteses. Então, já pus observação, vou pôr observação. Nós vimos que se a nossa função... Isso a gente viu lá atrás. Se a nossa função for a elevado a x, a derivada de a elevado a x, agora sim, é a elevado a x ln de a, ok? Em particular, a gente viu que se for e elevado a x, a derivada é o próprio e elevado a x, tá bom? Então, se y for logaritmo de x na base a, a gente vai ver que é o seguinte, a derivada é 1 sobre x ln de a. Agora sim tá correto, estava escrito errado lá, tá bom? Então, eu primeiro vou dar um exemplo, depois eu explico de onde vem isso aí. Então, imagine que a nossa função fosse assim, ó. Logaritmo de x na base 3. Qual é a derivada dela? É 1 sobre x ln de 3. Ok? Então, só trocou por lá, ok? Se fosse, sei lá, então exemplo A, exemplo B. Se a nossa função fosse o seguinte, é ln de x ao cubo mais 1. Como que ia ficar derivado, ok? Então, lembrando que ln é um logaritmo, né? Um logaritmo de quem? De x na base e, ok? Então, só para a gente recordar isso. Qual seria a derivada? Então, a derivada é o seguinte. Se fosse só um x aqui, que eu estou grifando agora, lembrar, se fosse só um x, ia ficar quem? 1 sobre x, só que a gente tem x ao cubo mais 1. Então, fica 1 sobre x ao cubo mais 1, vezes ln de e. Agora, a regra da cadeia. A gente tem que pôr a derivada de quem está aqui dentro, x ao cubo mais 1. A derivada, eu vou deixar assim, x ao cubo mais 1, derivada, para a gente lembrar, tá bom? O fato é que o ln de e, gente, vale 1, tá bom? Então, ln de e vale 1. Então, y' fica 1 sobre x ao cubo mais 1, vezes a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, e a derivada de 1 é 0. Então,
Pronto, está resolvido. Portanto, a derivada da nossa função é 3x² sobre x³ mais 1. Ok? Então, essa é como a gente obtém derivadas de funções que envolvem logaritmos. Ok? Então, por que essa derivada do logaritmo vale isso? Né? Ok, eu botei o resultado, mas por que essa derivada vale isso? Então, ela vai sair dessa ideia de derivação implícita que a gente aprendeu. Olha só. Nós temos y igual ao logaritmo de x na base A, e a gente quer derivar y, certo? Aqui, a gente precisa recordar a definição de logaritmo. Dizer que logaritmo de A na base B vale um valor C, significa que B elevado ao número C tem que dar um número A. Então, A é igual a B elevado a C. Ok? Aqui para a gente, então, significa o quê? Que A elevado a Y tem que ser X. Então, A elevado a Y é X. Aqui, dessa maneira que a função está definida, o y está definido implicitamente em função de x. Então, a gente usa o recurso que a gente aprendeu lá atrás. Como é que eu derivo implicitamente? Derivo à esquerda, derivo à direita, depois a gente isola, ok? A derivada da potência, agora sim, eu estava misturando ela. A derivada da potência é a elevado à potência vezes o ln de a, ok? Então, a derivada de a elevado a y é a elevado a y vezes ln de a. Agora, recorde, y é uma função definida implicitamente, então a gente põe vezes a derivada de y. E a derivada de x é 1. Portanto, y' é quem? Esse número que a esquerda está multiplicando, ele passa dividindo. É a elevado a y vezes ln de a. Aí você fala assim, professor, mas lá você falou que era 1 sobre x. Mas recorde, ó, quem é a elevado a y de branco? É x. Então, a derivada de y é 1 sobre x ln de a. Ok? Em particular, ok? Então, em particular, vamos pôr aqui de verde. Em particular, vale o seguinte. Se a nossa função for ln de x, a derivada dela é 1 sobre x. Tá bom? Por quê? Porque aqui você teria que multiplicar por ln de e. E eu observei aqui pra gente, ó, que ln de e vale 1, tá bom? ln de e vale 1. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Tá bom? Esse, essencialmente, é o conteúdo que fecha a nossa prova, tá bom? Mas com ele a gente tira uma cereja do bolo, que é fazer o seguinte. Então, exemplo. Ok? Que é o exemplo interessante para a gente. Se a nossa função for x elevado a x, né, começar com um exemplo simples, qual é a derivada? Ok? Então, gente, muito cuidado, eu já vi muito aluno fazer isso, está errado. Quando você tem x elevado a um número, ok? Não importa qual for o número, você calcula a derivada simplesmente descendo o número multiplicando e subtraindo uma unidade, ok? Aqui não, olha só, nós temos variável elevada a variável, então esta regra não se aplica, tá bom? Então lembra disso, a regra não se aplica. Como que eu posso derivar esta função? No duro, a estratégia que a gente tem é o seguinte, é recorrer à derivação logaritmo. Então, a estratégia é o seguinte, aplicar logaritmo dos dois lados, ok? E a gente vai aplicar o logaritmo na base natural, porque ele facilita as contas. Então, você aplica ln dos dois lados fica feio. Então, de ambos os lados. Okay? Então, quando a gente aplicar o ln, a gente fica o quê? Era y igual a x elevado a x, então ln de y é igual a ln de x elevado a x. Okay? Então, até aqui a gente não fez nada, só aplicou ln. Vou recordar uma propriedade dos logaritmos. A propriedade dos logaritmos fala o seguinte, se você quer fazer a elevado a qualquer potência, ok? Qualquer potência na base b, você pode passar esse número multiplicando, ok? Em particular, isso vale se for assim, né? Ok? X ln de a. Então, com esta propriedade, a gente desce este x da potência multiplicando. E o que a gente tem aqui agora?
Nós temos a nossa derivação implícita. Então, aqui você deriva, o segundo passo é derivar implicitamente y, ok? Claro, em função de x, né? O que é derivar implicitamente? É derivar os dois lados, a esquerda, né? A esquerda e a direita, em relação a x. Ok? A derivada do ln, a gente, ó, tá aqui, ó, a derivada do ln. É 1 sobre o número, ok? Então, 1 sobre y. Só que aqui, y é implicitamente, então multiplica pela derivada. Derivada do produto, a gente já fez hoje algumas vezes. A derivada do produto, uv, é derivada de u vezes v, mais u vezes a derivada de v. Então, derivada de x é 1, vezes ln, ln. Mais x vezes a derivada do ln de x. De novo, a gente vai usar ela, ó, 1 sobre x. Então, y' sobre y é 1, né? Porque o x multiplica e divide, mais ln de x. Portanto, quem é a derivada? É y vezes 1 mais ln de x. E aí você fala, opa, mas professor, y é x elevado a x, não é? Y é x elevado a x. Então, quem é a derivada da função? É x elevado a x vezes 1 mais ln de x, tá bom? Essa estratégia a gente pode aplicar em qualquer, para eu poder encerrar a aula, que agora já vai dar 8h15. Então, esse aqui é o terceiro passo, né? O terceiro passo dessa estratégia, qual é? Isolar y'. Esses três passos que eu passei aqui, ó, aplicar ln de ambos os lados, derivar implicitamente y, isolar y', é o que você faz para qualquer tipo de função, ok? Então, olha só, se, né, em geral, é o seguinte. Então, aquele foi o exemplo 1, o exemplo 2 é o seguinte. Se nós tivermos uma função y, f de x elevado a g de x, como que a gente deriva ela? Passo 1, passo 2 e passo 3. Passo 1, você faz o quê? Aplicou ln dos dois lados. F de x elevado a g de x. Daí a gente usa aquela propriedade de novo, olha só, a potência desce multiplicando. Passo 2, para poder encerrar, faz o quê? Deriva. Derivar y implicitamente. E aí, é claro, o que vai mudar são as funções aqui, tá bom? Mas então a gente fica com ln de y derivado, g de x vezes ln de f de x. Compara aqui, para poder encerrar. O que a gente tinha feito aqui, ó? Tinha feito x ln de x a derivada, né? Aqui é f ln de f, ok? Porque mudou a função para gente. Daí para frente, então, aqui fica y' sobre y igual g de x sobre f' de x. Perdão, g de x sobre f de x ln de f de x mais g de x vezes f' de x sobre f. Ok? Depois você só precisa isolar. Esse y está dividindo, ele passa multiplicando. Y ln de f mais g de x f' de x sobre f. Pergunta, eu decoro isso aqui? De jeito nenhum. Eu faço passo a passo sempre o exercício. Se for uma função seno e um cosseno, então eu repito esses passos. É melhor do que lembrar essa fórmula, tá bom? E aí você conclui dizendo que o y' é f elevado a g vezes essa expressão ln de f de x mais g de x vezes f' de x sobre f de x. Ok? Então é assim que a gente deriva potências, como eu botei no início da aula, tá bom? Ok? Perguntas? Comentários? Sugestões?
Gilvan levantou a mão. Não, professor, desculpa, a mão eu levantei aquela hora que eu perguntei de onde que apareceu o expoente que você explicou que subtrai, entendeu? Ah, ok. Lá naquela pergunta lá atrás, lá, né? Eu esqueci de abaixar a mãozinha aqui. Não tem problema, não. Mais perguntas, mais comentários? Professor, o assunto da prova vai ser só esse? Até esse, né? Derivadas, regras de derivação, implícita e logarítmica, ok? Hoje, Professor, assim que acabar a aula, eu vou atualizar a lista de exercícios, que eu tenho exercícios desses digitado para vocês, ok? Mas essencialmente o conteúdo é este aí mesmo. professor, Pois não? vai ser 5 questões de novo? Sim, 5 questões sorteadas lá aleatoriamente pelo Moodle, mas são 5 questões baseadas nessa da lista que eu coloco para vocês. Aí naquele mesmo jeito, né? Tira foto, PDF e manda. Isso, por favor. Aí vai ser derivadas, regra de derivação e logaritmo? Isso, derivada implícita e derivada de função logarítmica. Ok? Devido ao problema que teve na última prova, eu aumentei o tempo, deixei para 3 horas e meia lá o prazo para poder... para ninguém se complicar com foto, embora as questões não precisem nem de perto desse tempo para poder responder, tá bom? E aí, assim, eu recomendo que deem uma olhada boa na lista de exercícios que eu vou deixar hoje, já está pronta, tá bom? Assim que eu postar a aula, eu já posto a lista de exercícios na sequência. Porque tem bastante exercício resolvido também, pode ajudar para a prova, tá? Professor, Pois não. vai ser só a soma dessas 3 provas, né? Não vai ter nenhum questionáriozinho pra gente? Nada? São 3 questionários, né? Não, mas isso aí já é a prova praticamente, né? Uhum. Então. Não, gente, é um curso de... É matemática, não tem como fazer de outra maneira, né? É prova. Ah, mas podia passar um questionário extra. Não, isso foi combinado lá no início, tá bom? Fosse presencial, só ia mudar que seria responder a prova na hora na minha frente lá, né? Até nesse sentido, é até uma vantagem poder ter mais tempo e fazer em sala, embora o aprendizado assim também seja bem pior, né? Mas são as três É provas, tá bom? verdade. Uhum. Perguntas? Professor, que Pois dia não. que essa aula vai estar no Moodle lá, disponível? Daqui a pouquinho. Assim que parar aqui, Raimundo, assim que encerra, né? Porque eu não encerrei a gravação ainda. Demora uns 10 minutinhos mais ou menos o Google manda, eu baixo e é o tempo de fazer o upload e tá lá na sala. Mas assim, acho que até às 9 horas da noite eu espero que esteja lá. É igual eu faço sempre, né? O print dessa aula também, tá? Assim que eu ponho a aula, eu ponho o print e já ponho a lista de exercícios também. Não, beleza, tem que rever essa aula aí, ó, pelo menos umas 3 vezes. Mas qualquer coisa é só marcar um atendimento também, tá bom? Não, beleza, acho que eu vou marcar um atendimento. Beleza. Fala o dia pra pudesse durar uns eu participar 30 do dias, eu MEI. ia. Mais perguntas? Professor, que dia que é o dia de atendimento?
Quinta e sexta. Quinta Quinta e e sexta das 14 às 15h30. Tá bom. Tá bom? Tá ok, professor. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Ô, Raimundo, boa noite, viu? Bom final de semana aí. Para vocês todos. Boa noite, bom final de semana. Eu vou interromper a gravação agora, tá bom?